Tá vendo esse cara aqui? O nome dele é Kenga, um ex-treinador ginasta, virgem, órfão e desempregado lascado. E pra completar, agora preso, no inferno, sendo chupado por mosquitos gigantes, estraçalhado por goblins e morrendo centenas de vezes, de todas as formas mais brutais possíveis. Como ele chegou lá, tudo começa com a dungeon. Depois que a dungeon chegou, a vida de todos mudou completamente. Os centros de treinamento de poderes despertos tornaram-se inúteis, e agora ele tem que meter a mão na bosta para encontrar cristais de mana de baixo grau com seu melhor amigo para ganhar a vida. Porém, um dia tudo mudou. De repente, um pingente começou a brilhar, irradiando uma intensa luz. Mas antes que ele pudesse reagir, ele foi teleportado para um mundo desértico, destruído. Um mundo totalmente apocalíptico. Agora, os monstros comerão Kenga ou Kenga comerá os monstros? Bora ver, meus caros. Kang tá meio perdido, olhando para um lado e para o outro, a cabeça girando, cheio de perguntas. O que será que tá acontecendo? Aonde eu vim parar? Antes que ele consiga raciocinar, uma notificação aparece na tela, tipo pop-up, bem na lata. O sistema avisa que o cara quebrou todas as barreiras conhecidas. O corpo dele agora possui mana, e pela primeira vez essa energia começa a circular nele. Um cara fica todo bugado, olhando para aquela notificação que brilha na sua frente. Tipo, será que é isso, mano? Assim que ele começa a se perguntar, outra notificação aparece. O sistema manda real pro Kang. Fez o impossível. Entrou no modo inferno, com o nível mais baixo de toda a humanidade. E não para por aí não. O Kang agora ganha o título de Rank SSS. Caramba, que sorte. Um título extremamente raro, que até o sistema ficou de cara. Mas outras duas notificações aparecem. Um diz que Kang é o primeiro a desbloquear o inferno, e a outra crava que ele é o mais forte do inferno, o único e exclusivo dono desse título. Kang lê tudo isso de boca aberta. O sistema joga na lata que ele é o último sobrevivente dessas paradas todas. Aquelas notificações atingem Kang como uma bigorna na cabeça dele, e ele fica com aquela cara de: como assim, velho? Um último sobrevivente? Será que ele é o único humano que sobrou nesse mundo todo? Cê tá doido? O coração dele dispara, e ele começa a gritar, e a voz ecoa naquele vazio bizarro. Ele grita por qualquer outro humano, desesperado para saber se tem mais alguém ali. Uns gritos cortam o ar, mas ninguém responde. Agora ele começou a entrar em pânico, começa a subir e de repente os olhos dele brilham. Ele olha um cristal distante, roxo, que brilha muito. Ele congela olhando para o cristal com os olhos esbugalhados. Aquele cristal que ele estava procurando, a moça de cristal que ele tanto ralou para achar, agora estava ali bem na sua frente, intocado, perfeito. O Kang chega um pouco mais perto sem acreditar. Ele sabe o quanto esse cristal é realmente valioso. Até um pedacinho pequeno e escuro já vale uma grana alta, mas esse aí, meu amigo, é puro, perfeito, vale milhares. O Kang pega o cristal, segurando firme, pensando em toda a grana que ele poderia fazer com isso. Ele sorri pela primeira vez em anos. Tipo, agora sim, eu me dei bem. Mas antes que esse cara possa comemorar, uma névoa negra, espessa, começa a rodear ele. E ele, bem tranquilo, quase inocente, acaba inalando. O efeito é imediato. Parece que milhões de agulhas estão furando cada pedacinho do corpo dele. O peito de Kang aperta, uma dor do cão toma conta e sai sangue da boca dele. Quando ele desmaia no chão, o cara tá se engasgando todo, sem conseguir respirar. O corpo se retorcendo de agonia. O sistema manda a letra fria. O veneno entrou em seu corpo. Kang, agora já paralisado, a resistência dele despencando rapidinho. Ele não entende nada. Parece que um monte de formiga tá moendo ele ao mesmo tempo. Ele grita e o eco da sua voz preenche a paisagem, desesperado e sofrendo bastante. Mas uma notificação do sistema diz que um inimigo desconhecido atacou ele. Kang olha em volta, procurando quem atacou ele, mas não vê ninguém. A dor cega ele, a escuridão tomando conta da sua visão, e ele luta para se mexer com pouca força que sobrou. Ele se arrasta para frente, tentando tocar o sino que dá bem perto do chão, mas o corpo dele trai e ele não consegue respirar. A dor é extremamente insuportável. E pronto, Kang sucumbe e cai sem vida. O sistema manda a mensagem final: você morreu por causa da poeira fina. Nível 1, tempo de sobrevivência 4 minutos e 32 segundos. No subconsciente de Kang, ele pensa: poeira fina? Que merda é essa? Eu morri por causa dessa poeira idiota. Uma onda
onda de descrença toma conta do seu coração. Que jeito besta de morrer, né não? Depois de um tempo, Kang abre os olhos e se vê deitado no chão frio, com o corpo totalmente dormente. E ele se levanta devagar, pensando se isso tudo é um pesadelo. Mas quando ele abre os olhos de novo, percebe a verdade. Ele ainda está naquele mundo apocalíptico do inferno. O sistema aparece novamente, mandando uma nova missão: sobreviva à primeira noite pesada. Kang congela e a mente dele tá a milhão, percebendo que isso não é um sonho, não. É a realidade das piores. O medo bate forte e ele pega a blusa no chão, veste a jaqueta e começa a correr loucamente. Em seus pensamentos, Kang se pergunta quem tá fazendo isso, essa baita sacanagem com ele. Ele cerra os punhos com tremenda raiva, pensando que quem tá fazendo isso quer continuar torturando ele desse jeito. Frustrado, ele jura pra si mesmo que ele vai se vingar, nem que seja virando pó. Mas o destino tem outros planos, meus caros. Enquanto corre, Kang inala poeira venenosa novamente. O corpo dele começa a convulsionar e ele cai. O sistema manda a letra novamente. Tempo de sobrevivência 5 minutos e 22. Tá aumentando. A morte não acaba por aí, não. O cara morre 8 vezes consecutivas, o corpo quebrando cada vez e sofrendo horrores. Kang tá sentado no chão exausto, derrotado. A respiração falha, o corpo tremendo. Ele respira fundo e vomita, pedindo desculpas pra si mesmo e pra Deus, implorando pra quem quer que seja que esteja por trás disso. Pare com isso. Ele se sente completamente perdido e momentos depois desmaia novamente, sucumbindo ao veneno mais uma vez. Mas dessa vez é completamente diferente. Ele sobrevive por 11 minutos e 13 segundos, antes do corpo dele apagar. Quando Kang abre os olhos novamente, o sistema avisa que a resistência dele ao veneno aumentou. A resistência à paralisia também. Uma faísca de esperança emerge na mente de Kang e ele percebe que o corpo dele está se adaptando aos poucos. Então, uma ideia brilhante surge. Se ele inalar toda essa poeira, talvez ele crie imunidade total. Tamanho desespero dele impulsiona ele à decisão. Kang então começa a respirar fundo, inalando a poeira venenosa de propósito, e o corpo dele aguenta 24 minutos antes de falhar novamente, aumentando a contagem de mortes para 14. Kang medita no lugar, focando na respiração. A cada inspiração ele engole mais veneno e suportando toda aquela dor excruciante. O sistema continua avisando e Kang descobre que a resistência ao veneno e a paralisia estão aumentando sem parar. Ele fecha os olhos e se lembra de algo que o avô tinha ensinado para ele. Uma técnica de respiração estranha, mas extremamente eficaz. O avô dele dizia que essa técnica um dia ia ajudar Kang a superar qualquer parada. Ele então começa a usar todas aquelas lembranças e se concentra na respiração, forçando o ar para dentro do pulmão. Apesar do veneno, as palavras do vô ecoam na mente dele. Com essa técnica, você vai seguir em frente, não importa o que aconteça. Kang não sabe por que está acontecendo isso com ele, mas ele se agarra à técnica como se fosse sua única salvação. A escuridão envolve novamente Kang de novo, e ele morre mais uma vez, mas agora ele conseguiu sobreviver por incríveis 1 hora e 41 minutos e 21 segundos, meus camaradas. Depois de 28 mortes, finalmente Kang abre os olhos, surpreso. O corpo dele tá leve, como se pudesse flutuar. Uma sensação estranha percorre todo o corpo dele e o sistema notifica que o corpo dele atingiu um ponto crítico. Kang desbloqueou uma habilidade rara, sangue venenoso. Agora ele vai ser incapaz de sofrer dano por veneno. Ele olha aquela notificação confuso e admirado e não entende o que aconteceu. Mas uma coisa é certa, aquela poeira venenosa nunca mais o afetará. Agora ele tem uma ideia maluca na cabeça dele. Se ele conseguiu respirar toda aquela poeira, será que o corpo dele absorveu e criou resistência? Ele olha para as mãos e força os olhos. Se a notificação do sistema estiver certa, quer dizer que o fluido do corpo dele se tornou venenoso. Interessante. E ele fica assustado, mas motivado. Que tipo de bizarrice será essa? Mas ele não tem muito tempo para pensar. Kang, já que agora conseguiu sobreviver por mais 1 hora, ele finalmente decide dar uma olhada nos arredores. Se movendo na maciota, Kang percebe que tem alguma coisa lá na frente, um pedaço de cristal e musgo caído no chão. Ele pega os cristais na mão e a mente dele começa a disparar. Se ele levasse esse troço de volta para o mundo real, virava milionário na hora. O valor do cristal é inegável, mas outro pensamento passa pela cabeça de Kang. Isso não pode ser real. Embora pareça real, Kang continua pensando em como levar
levar o cristal para o mundo real, quando de repente, o sistema manda um aviso na tela, perguntando se ele gostaria de guardar o cristal no inventário. Sem nem pensar, Kang aceita na hora, e num piscar de olhos, o cristal some das mãos dele. O sistema avisa que o inventário de Kang foi desbloqueado. O cara agora fica de boca aberta, em choque. Ele abre o inventário e percebe que não é um sonho. Ele realmente tem a habilidade de guardar itens. Ele não aguenta tanta emoção. Ele nem sabia fazer isso. A mente dele começa a maquinar novamente, imaginando todos os cristais que ele pode guardar agora em segurança. Mas assim que Kang começa a comemorar, um barulho estranho interrompe ele. Um som vai ficando mais alto e Kang se vira com os olhos esbugalhados de pavor, vindo na direção dele numa velocidade absurda, o que parece ser uma névoa preta densa. Lascou, a respiração dele trava, e quando ele percebe que não é a névoa, é um enxame de mosquitos gigantes. O número deles é tão grande que parece uma nuvem escura. Sem perder tempo, Kang começa a correr que nem um doido, gritando: que será isso, mano? Cê tá doido? O sistema então apita novamente, avisando que os mosquitos nível 3 apareceram. O Kang, ofegante, frustrado, sabe que tem um monte de mosquitos. Apesar de se esforçar para fugir, ele não é rápido o bastante. O enxame cerca ele, engolindo o corpo dele inteiro. Kang tenta desesperadamente tentar se livrar dos mosquitos, dando socos, pontapés, mas os bichos nem se mexem. Eles começam a chupar Kang de todos os lados, os ataques sem parar. Então o inacreditável acontece. Os mosquitos entram na boca de Kang à força e com uma explosão grotesca saem por todos os lados. O corpo de Kang se desfaz, sangue voa para todo lado, enquanto os mosquitos bebem o sangue todo, sem sobrar nada. Mas a festa deles dura pouco. Assim que consome todo o sangue de Kang, algo chocante acontece. Eles estouram como bolhas, causando uma explosão poderosa por todo o local. O sistema avisa que Kang sobreviveu por 6 horas e 18 minutos. Alguns momentos depois, a consciência de Kang volta e ele se encontra no ponto de respawn, com a cabeça latejando de dor. O sistema começa a informar novamente que Kang ganhou uma nova conquista. Ele envenenou e matou mais de 100 monstros de uma só vez. O poder venenoso de Kang aumentou drasticamente. Ele ouviu isso e confirmou suas suspeitas. Os mosquitos morreram por causa do sangue dele. O sangue dele é venenoso mesmo. Mas espera aí, se os mosquitos morreram por sugar meu sangue, isso quer dizer que a futura esposa dele ia morrer se chupasse o engolim dele? Cê tá doido, as ideias, meu irmão. Então ele começa a comemorar sua primeira vitória contra os monstros. Mas a alegria durou pouco. O sistema avisa novamente que uma doença desconhecida infectou o corpo de Kang e a saúde dele vai caindo rapidinho. A frustração começa a transbordar. Coitado, Kang começa a gritar: mas que desgraça é essa? Mas antes que ele terminasse de reclamar, ele cai no chão e bate numa cadeira velha e quebrada, quebrando ela em pedacinhos. O sistema diz que Kang aprendeu a habilidade nova, desmontar. Deitado no chão, Kang não sabe se ri ou se chora. Será que ele deve ficar feliz por ter uma nova habilidade ou triste por ter obtido malária no inferno? Alguns momentos depois, o sistema avisa que a saúde dele caiu para baixo de 10% por causa do título de pessoa mais forte do inferno. Todas as doenças foram eliminadas do corpo. O Kang, ainda bugado com tudo, decide testar a nova habilidade, pegando a cadeira quebrada. Se ele usar essa habilidade de desmontar, talvez ele possa entender como funciona. Ele então fala a palavra em voz alta e ativa a habilidade. E para a surpresa dele, as partes da cadeira são desmontadas e organizadas de forma impecável. Kang olha para todas aquelas peças e acha aquela habilidade extremamente interessante. Ele pega uma parte da cadeira e começa a pensar fundo. Ele bateu na cadeira e quebrou, e foi assim que ele ganhou essa habilidade de desmontar. Se for assim, quer dizer que eu posso desbloquear habilidades infinitas, fazendo qualquer tipo de coisa aleatória nesse inferno. Então ele decide testar sua teoria. Ele então remonta a cadeira, pensando que pode ganhar outra habilidade. Assim que ele terminar, o sistema avisa que ele aprendeu a habilidade de criação, confirmando a sua bela teoria. Rapaz, esse cara não tem um hack não, você tá doido. Tem que inventar outra palavra pro sistema dele. A cena então muda e vemos Kang sentado no seu canto, meditando. Kang pensa que não sabe quanto tempo ele vai ficar naquele lugar desconhecido. Então ele coleta tudo o que precisa para sobreviver. Ele se levanta e começa a juntar todos os cristais guardados, guardando no inventário. Enquanto procura, Kang acha um jornal, mas a língua escrita é totalmente desconhecida para ele. Kang se concentra bastante tentando decifrar o texto, e depois de um tempão, o sistema avisa que ele aprendeu um novo idioma. Kang, genuinamente surpreso,
Nesse lugar infernal, ele aparentemente pode ganhar habilidades novas, só de tentar fazer qualquer tipo de coisa. Ele então começa a ler o jornal e vê o nome de uma cidade, Tangil. O nome é bem familiar. Ele então deduz que essa cidade existe no mundo real. Essa descoberta faz ele se perguntar se esse lugar de alguma forma está ligado ao mundo real. Ele pensa nisso por um momento, mas decide deixar pra lá. Mesmo que esse lugar no mundo real tivesse ligação, ele precisava focar em duas coisas para sobreviver e achar um jeito de voltar rapidamente. Então, ele chega numa conclusão. Se senta na frente dos itens que coletou, incluindo os restos de mosquitos. Alguns morreram depois de beber o sangue de Kang. Outros ele mesmo matou. Com bastante cuidado, ele usa a habilidade de desmontar, separando os mosquitos em várias partes, por 2 ou 3 horas. Kang trabalha sem parar desmontando vários mosquitos. Quando ele finalmente se joga no chão, exausto, ele olha para os itens coletados, asas, sangue venenoso e até bosta de mosquito. O Kang olha para aquela coleção bizarra e pensa que, será o que ele vai fazer com isso tudo? Então, pimba, uma ideia surge. Por que não fazer um dardo venenoso? Com sangue de mosquito numa mão e uma pena na outra, seria interessante. Kang imagina um dardo na mente e no momento em que ele foca, ele ativa a habilidade de criação e num instante um item raro, chamado Dardo Infernal, aparece na mão dele. Como um passe de mágica, meus caros. O sistema avisa do sucesso e Kang olha para o dardo impressionado. Ele poderia criar coisas incríveis somente com essa habilidade. Ele então fica extremamente animado e usa o resto das penas de mosquito com sangue venenoso e o material dardo para fabricar mais dardos. O Kang não para por aí, não. Ele leva a habilidade ao limite, focando a mente, usando a habilidade de criação em todos os dardos de uma só vez. Kang imagina o que aconteceria se eles se juntassem em algo lendário. O sistema dele então responde com extrema surpresa: parabéns, Kang, você criou um ovo lendário desconhecido. Ele então olha para sua mão e vê um ovinho branco, do tamanho da palma da mão. O sistema avisa que aquele ali é um ovo lendário desconhecido, mas nem o sistema sabe o que vai nascer dele. E há 50% de chance de sair um ser vivo de lá de dentro. E ele só vai chocar quando alguns critérios forem cumpridos. Kang fica extremamente bugado. Que critérios seriam esses? Uma ideia maluca passa pela cabeça dele agora. Se ele deixar ele quentinho como um ovo de galinha, será que ele choca? Bem, eu sei que tem 50% de chance. Sem pensar muito, então ele coloca o ovo no peito e fica sentado esperando. O tempo passa, mas o ovo não choca. Ele então percebe o que ele está fazendo. Kang de repente sente uma tremenda vergonha gigante e ele fica morrendo de timidez, pensando em como ele deve estar ridículo, e tá mesmo. O Kang rapidamente então volta para a realidade, envergonhado da sua tentativa, mas Kang não pode se dar ao luxo de ter vergonha, não por muito tempo, porque ele ouve passos pesados ecoando no meio do prédio. O coração dele dispara e ele esconde atrás de um pilar, olhando de onde vem esse som. Os olhos dele então ficam esbugalhados quando ele vê um Goblin velho entrando no prédio com uma espada enorme na mão. O Kang tenta ficar um pouco mais quieto possível, mas a respiração dele trai ele. As orelhas do Goblin se mexem e com um sorriso malicioso ele corre na direção do esconderijo do Kang. O Kang percebeu que o Goblin achou ele e, sem nem pensar duas vezes, ele se prepara para fugir. Porém, o Goblin é extremamente rápido e num piscar de olhos ele balança aquele facão gigantesco, querendo cortar o pescoço de Kang em vários pedaços. Mas Kang, confiando em todos os seus reflexos, desvia do ataque no último segundo. Os olhos dele disparam e ele olha para a esquerda e ele vê uma escada no canto do prédio. Sem pensar duas vezes, Kang corre para a escada, subindo o mais rápido possível que suas pernas aguentem. Mas aquele Goblin não vai ficar para trás, perseguindo Kang numa velocidade absurda, com passos pesados batendo no chão. Kang começa a entrar em pânico e abre o inventário e pega seu bastão lendário. Cerrando os dentes, ele se vira pro Goblin e balança o bastão com toda a sua força, mas o Goblin nem se incomoda. Ele pula sem esforço, desviando do ataque numa boa. O Goblin cai no chão, abrindo os braços numa demonstração de confiança enorme, como se estivesse zombando do Kang. Com um sorriso no rosto, a expressão dele parece dizer: "Você não passa de uma piada pra mim, seu verme." O sistema avisa que aquele Goblin é um Goblin de capa vermelha, de nível 20. O estômago de Kang afunda, um monstro nível 20. Ele sabe que derrotar um Goblin é quase impossível, mas o Goblin não dá tempo dele pensar, não. Com um ataque feroz, ele lança uma chuva de golpes
cada golpe daquele facão quer arrancar a cabeça de Kang. Ele se esquiva desesperadamente de cada ataque, quase sendo acertado, suando e ficando sem ar, mas acontece um desastre. O bastão de Kang quebra com tamanha pressão do ataque do Goblin. O Kang congela por um momento, e o Goblin vendo isso começa a sorrir ainda mais, começando a falar com Kang na língua dele. Kang fica surpreso com um monstro extremamente inteligente. Isso é inédito, meus caros senhores. Os monstros no mundo real são brutos e burros, mas esse Goblin, com uma mente afiada e uma habilidade mortal, tá em outro nível sem dúvidas. Enquanto Kang observa o Goblin, ele percebe o abdômen sarado dele se mexendo com força. Ficou apaixonadinho no Goblin, né? Ele vai te matar. Aquilo confirma o que Kang já sabe. É impossível derrotar esse monstro no estado atual dele, e ele precisa chamar o Goblin Slayer, não? Mas quando o desespero começa a bater, uma ideia surge. O Kang abre seu inventário e pega todos os dardos venenosos. Ele joga os dardos no Goblin, mas o Goblin reage com a tremenda velocidade, cortando todos os dardos com aquele tremendo facão. Os ataques dele são tão fortes que os dardos se partem no ar. Um dos cortes do Goblin é tão violento que acerta o peito do Kang, deixando ele extremamente ofegante. Sangue escorre da ferida, mas a persistência do Kang dá resultado. Um dos dardos venenosos acerta a mão direita do Goblin. O efeito é imediato e a mão do Goblin começa a ferver, a carne reagindo ao veneno. O Goblin então percebe o perigo iminente e não hesita em cortar a sua própria mão para impedir que o veneno se espalhe por todo o seu corpo. O Kang olha em choque e se pergunta se a fervura foi causada pelo dardo ou pelo sangue venenoso. Já no sistema do Goblin, antes do Kang possa entender, o Goblin some de repente e ele começa a procurar o Goblin por todos os lados, mas já é tarde demais. O Goblin reaparece atrás dele, no ar, e com um golpe devastador, o Goblin corta o peito do Kang em dois, tirando toda a energia do corpo dele. Kang cai no chão, dominado pelaquela dor intensa, e o Goblin, triunfante, vitorioso, coloca os pés nas costas dele em pose de vitória e começa a rir bem alto. O som ecoa por todo o prédio vazio. Acreditando que Kang está morto, o Goblin dá um passo para trás e começa a ir embora, provocando Kang pela última vez. Na língua dele, é claro. Ele nem sabia que os humanos ainda estavam vivos naquele mundo. Mas o Goblin sai e Kang fica imóvel no chão. E quando a visão dele começa a sumir, um leve sorriso aparece em seus lábios. No momento em que acorda, ele xinga o Goblin bem baixinho. O Goblin não escutar, né? Ele, com a tremenda raiva, jura que vai matar aquele Goblin e toda a família dele. O fogo da vingança queima nos seus olhos, enquanto ele respira fundo, tentando se acalmar. O corpo dele começa a se abalar e tremer tudo. Nesse momento, o sistema avisa que Kang completou a missão. Ele sobreviveu à primeira noite infernal. Ele sobreviveu morrendo, né? Literalmente. Mas as notificações não param por aí, meus queridos. O sistema diz que Kang teve um desempenho melhor do que esperado, e por esse motivo, ele vai receber não só uma caixa de prata, mas também uma de ouro. E além disso, o sistema diz ainda que ele completou a missão e agora ele pode usar a pedra escrita para sair do inferno em míseros 14 dias. Caramba! Ele então ouviu o nome daquela pedra escrita e começou a perceber na hora que o sistema estava falando do colar dele. Assim que ele pega o colar, ele começa a brilhar e a visão de Kang desaparece na escuridão e tudo ao seu redor some. Quando Kang abre os olhos, ele está deitado no chão e a chuva cai forte do céu, encharcando ele todo. E aos poucos ele percebe que não está mais no inferno. Ele voltou para o mundo real. Vendo aquele ambiente familiar, Kang sente uma onda de alegria. Sem conseguir conter a emoção, ele levanta as mãos para os céus e grita bem alto, dizendo que está de volta. I am back. A risada ecoa na chuva, enquanto ele pega o colar no pescoço com uma raiva. Ele arranca o colar e joga no chão, gritando que tudo de ruim que aconteceu com ele é culpa daquele pedaço de bosta pendurado. Ele jura que vai quebrar o colar naquele instante, mas quando ele levanta um pé para pisar nele, ele hesita. Um pensamento passa pela raiva de tudo que ele passou. A experiência deu a ele
habilidades únicas e perigosas. E pela primeira vez, ele despertou algo que sempre sonhou. O Kang não consegue destruir o colar. Em vez disso, ele segura com força, enquanto lágrimas caem de seu rosto, pensando que ele conseguiu sobreviver. Claro, depois de morrer várias vezes, né? E ele então não percebe uma voz chamando por ele, uma voz feminina, digamos, grita o nome dele. Ele então volta para a realidade e vê uma mulher correndo na direção dele, no meio daquela chuva. E ela começa a perguntar, gritando, o que ele tá fazendo ali deitado, encharcado na chuva. E ela diz que ele poderia ficar doente. A mulher chega bem perto e tira a jaqueta, colocando nos ombros dele. O calor daquela jaqueta é impressionante e Kang percebe que a mulher é ninguém menos do que Ian, a amiga de infância dele. Ela está tremendamente preocupada com ele, afinal ele está extremamente perto de resíduos marinhos contaminados e se ele ficar por ali ele pode acabar sendo envenenado. Ela percebe o estado mental de Kang e insiste para ele ir para a casa dela, mas Kang está sentado confuso e oprimido, se perguntando por que aquela mulher tão linda é amiga de infância dele e convidou ele para a casa dela. O coração dele dispara, entendendo toda aquela situação. E a próxima coisa que ele sabe é que ele já tá na casa de In. Ela envolve ele na jaqueta como se fosse uma mãe, envolvendo o filho. E depois do banho, Kang fica ali chamando a In sem saber processar tudo. A In se aproxima dele com um sorriso no rosto, segurando um removedor de contaminação de mana. E ela diz que ele deveria usar no corpo, caso tenha sido envenenado por mana do inferno. Mas Kang começa a revirar os olhos, irritado com a sugestão dela, né? Será por quê? Ele começa a falar que In não precisa se preocupar com nada. E ela então começa a gritar com ele, frustrada por ele tratar o corpo de tal forma tão descuidada. E ela começa a dizer que se ele continuar com esse comportamento imprudente, ela vai ter que ir no funeral dele em alguns dias. E ele então começa a ficar surpreso com a atitude dela e concorda em usar o removedor de contaminação. A cena então muda e vemos Kang saindo do banheiro com o cabelo molhado e bem pensativo. O nosso garoto tá shapeado agora, você tá doido, trincadaço. Ele pergunta pra ela que dia é hoje, e ela, que tava lendo um livro, sentada, disse que é 11 de setembro. E quando ela olha pro Kang, o corpo trincadaço dele chama a atenção dela. O corpo dele mudou bastante, hein? Kang antes parecia frágil, fraco, um bicho do mato, e agora está saradão, um físico extremamente bonito. Yumi não consegue desviar o olhar dele e pergunta pra ele se ele fez alguma coisa no corpo dele nos últimos dias, já que ele parece extremamente diferente. Ela lembra que tentou ligar pra ele várias vezes nos últimos dias, mas não conseguiu contato. Um olhar de In fica intenso, examinando a figura transformada do Kang, apaixonadinha nele, certeza, olhando pra ele descrente e curiosa, mas os pensamentos dele estão em outro lugar. Ele tá pensando que se passou 2 anos no inferno e um detalhe que ele ainda não percebeu. Enquanto isso, Yumi tenta controlar os pensamentos perversos dela, dizendo pra si mesma que precisa se recompor. O Kang, percebendo o olhar intenso da In, começa a ficar sem graça. Ele pega uma toalha e cobre seu peito rapidamente. Ele cobre com sucesso a parte de cima, mas a parte de baixo fica de fora, o que torna tudo ainda mais estranho. Rain observa tudo e tenta mudar de conversa, dizendo que ele não pode ficar com uma roupa inadequada. Ela então entrega algumas roupas para ele, tentando manter o tom neutro. E Kang, extremamente sem graça, com as ideias de usar roupa de In. Mas In então aponta para as roupas rasgadas e sujas dele, insistindo que ele não tem outra opção, coitado. Ela sai da sala, deixando Kang para decidir o que ele vai fazer. Kang se pergunta se as notificações do sistema vão funcionar naquele mundo. Abrindo o inventário, ele fica extremamente aliviado ao ver que tudo funciona perfeitamente. Mas ainda Kang abre a caixa de recompensa dourada e lá dentro ele encontra bilhetes brilhantes, prateados e dourados. Um dos bilhetes é selecionado aleatoriamente e o sistema avisa que ele ganhou um ajudante de batalha lendário. O Kang agora surpreso que na Coreia só 7 pessoas têm habilidades lendárias. Até uma habilidade rara já é um tratamento especial, mas uma habilidade lendária é algo extremamente diferente. Ele então se pergunta novamente, será que ele pode se tornar o 8º caçador lendário? Será que ele consegue chegar ao rank SSS como os outros? Enquanto ele fica pensando, ele fecha os punhos, pensando que se ele socar forte o suficiente, a habilidade dele vai ser ativada automaticamente. Ele então começa a socar o ar, testando os seus limites da sua nova habilidade. Enquanto ele solta os socos no ar, a toalha balança e de repente In percebe o comportamento estranho dele e congela sem saber
saber o que fazer. Os dois ficam num momento bizarro e estranho, quando Kang percebe o quão estranho aquela cena parece. Ele começa a se explicar, mas as palavras somem, coitado. De repente, um silêncio domina os dois, e ela começa a dizer que vai fingir que não viu nada. Depois que ele se recompõe, Kang pergunta para In sobre a pesquisa dela com monocristais. Ela confirma que realmente está estudando monocristais. Kang sorri e diz que tem algo interessante para mostrar para ela. Ele então abre seu inventário e pega um pedação de cristal de mana. A garota fica de queixo caído quando o cristal aparece na mão do Kang. O tamanho e o peso de quase 1 quilo deixam ela sem palavras. A mente dela luta para processar tudo o que ela está vendo, e ela começa a dizer sem acreditar que aquilo não pode ser real. Não. Kang, segurando o cristal com tremenda confiança, diz para ela examinar para saber se ele é realmente genuíno. In, ainda atordoada, começa a gaguejar tentando achar as palavras para responder ele, enquanto Kang está extremamente orgulhoso, segurando o cristal de mana nas suas mãos, enquanto In olha para ele em silêncio sem entender o que aconteceu. Depois disso, Hyumin, olhando para o cristal, fala que é impossível achar um cristal assim tão grande e puro. Será de onde que ele tirou aquilo? Ela explica que cristais de alta qualidade só são encontrados em dungeons de rank S e que são super raros e difíceis de explorar. Só existem umas 5 ou 6 dungeons dessa no mundo todo. É quase impossível conseguir cristais fora desses lugares. O Kang, ouvindo aquela explicação, sorri e pergunta então por que aqueles pesquisadores escolhem um trabalho perigoso de colecionador só para conseguir cristais de baixo nível para pesquisar. In confirma que a intenção era exatamente essa, e Kang começa a rir, dizendo que primeiro, ele não pretende dar esse cristal de graça para ela, mas se ela fizer algo para ele, talvez ele dê o cristal para ela pesquisar de graça. Aí ela fica visivelmente irritada e frustrada, perguntando o que ele quer. Ele só diz que precisa encontrar um comprador disposto a comprar todos os cristais que ele coletou. Aí, extremamente irritada, explica que vender um cristal tão grande e puro vai precisar de um monte de documentos e processos legais. O tamanho daquele cristal já torna quase impossível vender sem complicação. Kang só ignora as preocupações dela. Se o tamanho é um problema, não tem problema nenhum. Sem hesitar, Kang quebra o cristal em 2 pedaços bem na frente dela. A Yumi quase teve sua alma arrancada do corpo. Ela fica extremamente furiosa, começando a gritar e batendo nas costas dele. Ela acusa ele de destruir um cristal de musgo de 5 estrelas e explica que ao quebrar, a pureza e o valor do cristal diminuíram muito. E ela, com lágrimas nos olhos, coitada, decepcionada, começa a dizer que queria uma pesquisa com o cristal intocado e que o sonho dela foi completamente destruído. O Kang, vendo ela chorar, tenta consolar ela e garante que se ela ajudar ele a vender o cristal, ele tem muito mais cristais intactos que ela pode usar na pesquisa. Mas Kang deixa algumas condições. A primeira é que ninguém saiba que ele é o vendedor, e a segunda é que ninguém descubra a origem do cristal. Hyumi, emocionada, concorda com os termos e começa a enxugar suas lágrimas. Depois de tudo resolvido, Kang fala pra In que ele vai voltar e pegar as roupas molhadas dele. Ele começa a dizer que vai comprar algumas roupas no mercado, mas In diz pra ele que ele não vai sair, não, ele vai ficar na casa dela. Agora Kang ficou surpreso com tamanha insistência dela. Aparentemente ele tá sendo obrigado a ficar na casa dela, e ela garante que ele vai dormir na casa dela e ponto. Amanhã chega e a cena muda pra Kang, sentado na cama de In. Pelado, parece que cada grama de força foi sugada dele, deixando ele completamente exausto. Sentado em silêncio, Kang pensa, que mulher assustadora, mano. Ela prendeu ele a noite inteira, se é que me entendem. E olha só, aquela parada do bengolim que ele pensou lá atrás não funcionou, que ela tá completamente intacta. Cê tá doido? A garota tá completamente radiante de felicidade. Ela tá acenando feliz enquanto sai de casa. Antes de se despedir, Yumi promete encontrar um comprador por cristal e garante que vai cuidar de tudo que for preciso. A cena então troca, mostrando que uma semana já se passou e finalmente Kang e In acharam um comprador em potencial por cristal. Andando juntos, eles vão em direção ao comprador, prontos para fechar o negócio. E a In pergunta pro Kang se ele acha que vender um cristal tão perigoso a ponto de ter gangsters envolvidos, e ela zoa mais ainda ele por pensar por que ele insiste em ir junto. Por outro lado, nosso querido Kang tá extremamente desconfortável
desconfortável, afinal aquele cristal é raro e perigoso. O Kang tem medo que ataquem Yumi. A suspeita dele aumenta quando ele se aproxima do local do acordo. Kang chega no lugar e percebe um cara extremamente musculoso olhando diretamente para ele. O Kang agora está convencido de que esse cara é o comprador e fica aliviado por ter ido junto com Yumi. O Kang até imagina que o comprador planejou matar Yumi, mas então Yumi se aproxima de outra mesa, onde tem um senhor sentado. Ele se apresenta como Hisoka. Ai, ai, ai. Enquanto isso, o cara musculoso que Kang suspeitou vai correndo alimentar um gato. Aquilo ali foi o suficiente para manter ele com calma, mas ele ainda continua extremamente cauteloso. Hisoka aperta a mão de Kang e Kang percebe na hora o aperto de ferro dele. Kang percebe que se lutasse, ele não teria chance alguma contra aquele velhote. Apesar das dúvidas do Kang, Hisoka examina um pedacinho do cristal confirmando toda a pureza dele. Ele garante para Yumi que o negócio será fechado e que o dinheiro vai ser transferido para a conta dela em breve. Ele se curva educadamente e se despede de todos. No momento que Hisoka se curva, um arrepio percorre o corpo de Kang e ele sente um perigo vindo de Hisoka. Ruin, por outro lado, fica se perguntando por que aquele cara foi tão educado antes. O Kang ainda fica mais desconfiado ainda, convencido que talvez aquele cara tenha descoberto que foi ele que achou o cristal. O Kang resolve ficar extremamente cauteloso depois do negócio com Yan. E Yin não resiste, começa a provocar Kang, brincando dizendo que Kang esperava que aparecessem gangsters armados para roubar o cristal. Ela dá um tapinha nas costas dele e pede para ele amadurecer. Alguns momentos depois, o celular de Yumi toca e ela mostra pro Kang a tela, mostrando a transação de $1 milhão. Será que eles já viram tanto dinheiro na vida deles? Mas ela mesma responde que até mesmo Kang nunca viu tanto dinheiro em sua vida. A cena então muda e vemos Kang e Osmo, mais chamado de Hisoka, sentado no carro dele. Ele coloca uma sacola cheia de cristais de mana ao lado dele. Ele fala com alguém confirmando o sucesso do negócio e eles começam a discutir como o cristal começou a se espalhar por todo o mercado negro recentemente. E olha só, está sendo vendido em pedaços, mas eles suspeitam que todas essas partes quebradas venham do mesmo cristal, provavelmente recuperado numa dungeon de rank S. E olha só, aquele cara ainda diz que quem pegou esse cristal deve ser o mesmo caçador de elite. Um velho começa a dizer que o caçador pode ser estrangeiro, dado que ele conseguiu se manter escondido até agora. Mas aí Hisoka diz que a suspeita dele é que é o caçador Kang, e ele pede para todos investigarem ambos. As assistentes de pesquisa da universidade, Yeon-min e seu parceiro. Um velhote concorda, diz para deixar com ele. Aquele cara ali no carro que dá as ordens é o capitão Legitai, o melhor caçador de rank S de todo o país. Alguns dias se passaram e olha só, já passou da hora de Kang retornar para o inferno. Ele tá fazendo alguns exercícios, se esforçando até o seu limite, fazendo flexões repetidamente. Ele consegue completar incrivelmente 150, caramba. Claramente o seu físico se tornou insanamente perigoso e forte. Depois de terminar seu set de treino, Kang cai no chão, ofegante. A atmosfera intensa do inferno pesa sobre ele e a gravidade cai 10 vezes mais forte do que na Terra, tornando cada movimento desafiador. Deitado no chão, Kang começa a dizer que se ele estivesse na Terra, teria feito facilmente mais de 1000 flexões. Ele acha que é simplesmente impossível naquele mundo. Olhando para o céu, ele decide verificar o seu sistema, e a notificação mostra que faltam 18 horas para completar a missão e começar a manter seus ancestrais. Ele pega seu pingente com força, fecha os olhos e pensa que depois de voltar entre a Terra e o Inferno muitas vezes, ele finalmente descobriu como funciona. Durante uma missão, Kang ativa uma quest que não deixa ele voltar para a Terra, mas no momento em que a missão termina, ele tem a capacidade de viajar livremente entre os dois mundos. Porém, há um grande problema. Ele sempre se teleporta para locais completamente aleatórios. E desta vez, Kang viaja do inferno para a Terra, ou da Terra para o inferno. Ele acaba em um lugar completamente diferente. Essa mudança constante de localização deixa Kang extremamente irritado e frustrado. Olhando para o céu, ele grita bem alto: por que diabos esse lugar muda toda vez? Em meio àquela paisagem desoladora, sentado no chão, Kang parece extremamente perturbado,
tentando descobrir como resolver esse problemão de localização e decide se distrair testando suas outras habilidades. Kang ativa seu ajudante de batalha e tira a camisa, mostrando seu físico completamente rasgado, trincado, enquanto cuidadosamente enfaixa as mãos. Ele pensa consigo mesmo que o ajudante de batalha se sente como um trapaceiro, ilegalmente ou um hacker, uma habilidade extremamente poderosa demais para ser real. Parado na frente de um saco de pancadas, ele se concentra intensamente. Será que aquele ajudante de batalha vai ser ativado no momento que ele bater no saco? Ele concentra novamente e dá um soco extremamente forte, e no mesmo momento o seu punho se conecta com o ajudante de batalha e o corpo dele começa a se mover de forma autônoma, como se estivesse agindo por conta própria. Olha só, um nanomachine, é? Seus socos ficam extremamente pesados e mais preciso, cada um aterrissando exatamente no mesmo local, com devastadora força. Ele percebe que onde quer que ele se concentre sua atenção no saco de pancadas, seu corpo automaticamente desfere golpes pesadíssimos e calculados, exatamente naquele ponto. É como se sua mente e corpo estivessem perfeitamente sincronizados, seu soco alimentado por uma força invisível. Em questão de segundos, Kang acerta um soco devastador no saco de pancadas, fazendo ele quebrar em 2 pedaços e quebrar completamente. Kang olha para os resultados de seu ataque e percebe que essa habilidade parece a habilidade de um aimbot, uma habilidade genuína de trapaça. Ele sorri, sentindo uma tremenda confiança em sua força. Aquela habilidade é extremamente incrível, extraordinária. Naquele momento, o sistema notifica Kang de que uma nova missão foi iniciada, e o nome da missão pisca na tela. Ele não fica nada animado com o que lê. Os detalhes da missão instruem ele a derrotar 5 espantalhos iniciantes. Kang encara aquela janela de sistema e grita com uma tremenda raiva, e começa a reclamar que ele agora está no nível 7, e ainda assim o sistema deu uma missão de nível iniciante para ele. Caramba, será que esse sistema ficou doido? Mas depois de desafiar um sistema, vendo que não vai ter jeito, ele decide lutar contra os espantalhos. Porém, o problema, Kang não viu nenhum espantalho nessa área. Ele fica confuso se perguntando onde eles poderiam estar, e de repente, uma fumaça fina aparece diante de seus olhos, girando como se fosse um guia em alguma direção. Kang começa a seguir a fumaça, enquanto ela leva ele a um túnel subterrâneo. A fumaça acena para Kang entrar, e ele hesita brevemente. Ele está extremamente desconfortável, mas não demora e dá um passo no túnel. No momento que ele entra, a respiração pausa, presa na sua garganta. Parado diante dele, tem 5 espantalhos assustadores, parecidos com bonecos de treino sem vida, causando arrepios em Kang. E também tem um número cravado em suas cabeças, mas não tem nenhum nível exibido ali. Aqueles espantalhos parecem poderosos e perigosos. Ele fala com seu sistema que poderia fazer aqueles espantalhos parecer mais legais. Ele então imagina aqueles monstros ganhando vida repentinamente. Cruzes, cria estranho, cê tá doido? Ele não sabe o que aqueles bichos são, mas acha que não vai doer. Então ele lança um dos dardos naquele boneco e se esconde atrás daquele pedaço de madeira, mas nada acontece. Ele acha que são realmente espantalhos, e talvez isso vai ser fácil demais. Ele então dá um soco bem na cara do um, mas nada mudou. Ele tem certeza que acertou com força total, com todo o seu poder. O espantalho se retorceu todo e começou a se sacudir de uma maneira assustadoramente não natural. O coração de Kang chegou a bater quando todos os 5 espantalhos começaram a se mover simultaneamente. Seus olhos brilhavam vermelho, maligno, e uma voz sinistra de todos declarava que eles reconheceram seu oponente. Os espantalhos começaram a dizer que eles também estão no nível 7, e o sistema informa Kang que a batalha se iniciou para um nível de iniciante. Kang olha a notificação percebendo que os espantalhos corresponderam ao seu nível. Ele falava para si próprio que nada no inferno poderia ser normal. Antes, Kang podia reagir ao ataque dos espantalhos com força total. Todos os 5 atacaram eles. Seus movimentos são coordenados. Kang pensa consigo mesmo que um despertar de nível 7 em um mundo real lhe renderia respeito, prestígio, fama e grana, tratando ele como um guarda-costas. Mas aqui, o nível no inferno 7 é apenas o começo. Aquele pensamento irrita completamente Kang. Ele começa a xingar
pegar de cabo a rabo aqueles espantalhos com a tremenda raiva que surge nele. Ele então começa a ativar sua skill de batalha, um ajudante. Ele fecha os punhos, determinado, e avança para enfrentar o espantalho de frente, mas não foi tão fácil como ele previa. Apesar de ativar o ajudante de batalha, Kang lutou para tentar golpes fortes nos espantalhos, mas parecia que os espantalhos estavam travando uma batalha. O ajudante desferia vários ataques afiados e os bonecos respondiam na mesma proporção. A batalha estava extremamente acirrada e os esforços dele pareciam fracos. Os espantalhos não estavam sofrendo nenhum dano. De repente, um dos bonecos agarra Kang pelo pescoço com tremenda força e flexibilidade, mas o nosso garoto recusa-se a recuar. Ele deu um soco bem no meio da fuça do boneco com todas as suas forças e finalmente ele viu resultados: metade do rosto do espantalho rachado sob a força de seu soco. E por um momento ele pensou que seu ataque tinha funcionado, mas antes que ele pudesse comemorar os seus movimentos, os movimentos do boneco tornaram-se perturbadores e não naturais. Seu olho direito brilhava mais forte, mais vermelho, mais sinistro e mais mortal ainda. Uma voz ecoou dele assustadoramente, dizendo que os dados do oponente foram atualizados e agora ele mudou para o nível 2. Assim que o nível 2 começou, o comportamento do boneco tornou-se mais bizarro ainda. 4 deles correram atrás de Kang, agarrando seus braços e pernas e imobilizando completamente ele. O quinto espantalho avançou e bateu um soco bem no meio da força de Kang. Os ataques não pararam por aí. O espantalho continuou socando a boca, os dentes de Kang, o estômago, o corpo, implacavelmente. Por 30 minutos, o espantalho continuou batendo, esmurrando Kang sem piedade alguma em seus golpes. Kang sofreu todos aqueles golpes brutais. Cada golpe que ele sentia levou ele mais perto de colapsar. O sistema notificou Kang que, devido aos espancamentos, sua resistência à dor aumentou drasticamente. Mas o corpo de Kang virou um bagaço, todo arrebentado. Sangue escorria de cada poro da sua pele e todos os ossos dele pareciam ter virado farelo. O sistema frio avisava que a saúde dele caiu para menos de 10%, ativando uma restauração completa. Aí, enquanto o corpo dele começava a se curar, Kang sentia uma dor do cão, cada osso quebrado, ainda mais antes de se juntar de novo, pedacinho por pedacinho, que nem um quebra-cabeças maldito. A sensação era horrível, como se o corpo dele estivesse sendo rasgado em 1000 pedaços e costurado de volta ao mesmo tempo. Kang ficou parado, duro, que nem um defunto. A dor deixava ele zonzo, perdido. Por uns 2 segundos, a vontade era de dar no pé, sair correndo. Ele pensou revoltado que tinha se matado de treinar, mas não conseguiu nem fazer um arranhão nesses bonecos desgraçados. Mas Kang não arrega. Devagar ele se levanta, todo duro, que nem um zumbi capenga. Ele então força os dentes e começa a dizer que aqueles bonecos estão usando alguma arte marcial do capeta. E se for assim, ele vai ter que pegar uma arma para dar um chega pra lá neles. Abrindo o inventário, Kang pega um pedaço de pau lendário e agora vai rolar a paulada filosofal. No momento que ele segura, o brilho dourado da arma acende o lugar, todo estiloso. Kang segura o pedaço de madeira, agora forte e reluzente, assumindo uma posição de batalha, com cara de quem não tá pra brincadeira. Ele jura que vai quebrar cada pedacinho daqueles bonecos lazarentos. O sistema avisa que aquilo não é uma madeira qualquer, não. É um porrete brabo, reforçado, com o poder do cão. Uns ataques dele derrubam até pensamento. O Kang avança com a arma lendária brilhando e acerta um espantalho número 1, com tudo que tem. E um tremendo estouro é sentido. A força do golpe arrebenta o braço do espantalho. E pela primeira vez Kang sente um cheiro de vitória. Esse cara fica felizão, achando que vai acabar com aqueles espantalhos facinho. Mas a alegria dele dura menos do que um peido. Um espantalho com o braço quebrado olha pro estrago e começa a se mexer novamente, daquele jeito esquisito e medonho. As táticas de batalha dele dão um upgrade novamente. E para surpresa de Kang, a mão do espantalho cresce novamente, quase num piscar de olhos. E não para por aí, não. Todos os espantalhos restantes começam a se mexer ao mesmo tempo, que nem um bando de doido. Cada um enfia a mão na estrutura e puxa uma arma do capacete. A aparência deles vai ficando mais assustadora ainda. Kang, segurando sua arma com força, sente que essa luta não é para amadores e só tá começando a treta. Um espantalho puxa uma espada, outro levanta o martelo, o terceiro pega o machado e o quarto uma marreta, que parece um trator. Com essas armas sinistras, eles destroem o corpo de Kang cada vez mais, que nem um bife sendo amaciado. O sistema, mais uma vez frio e calculista, avisa que Kang sobreviveu por 5 dias e 8 horas e 4
minutos. A cena então muda, mostrando Kang quase caindo duro, se debatendo contra os espantalhos, com suas últimas forças, coitado. Ele, desesperado, consegue amarrar 2 espantalhos num pilar para diminuir a treta. Assim, ele vai ter que encarar menos inimigos. Mesmo com a luta exaustiva, o Kang chega no seu limite, e nessa batalha sinistra, o nível dele começa a subir que nem foguete. Finalmente, Kang ativa o ajudante de batalha e dá um golpe doido no peito de um dos bonecos. O impacto arrebenta o corpo do robô, revelando um cristal de mana brilhando no núcleo. Kang olha pro cristal pensando, se ele destruir essa jossa, ele mata o robô? Ele então se prepara para o ataque final, mas antes que ele possa explodir o núcleo do robô, o robô se cura. A voz do capeta anuncia, Sparring nível 3 começou. Aquela treta vai ficar pior. O corpo do boneco robótico fica mais parrudo, os movimentos mais rápidos e precisos. Ele vira praticamente um ninja assassino. Kang, vendo a transformação, sorri, com cara de que não tem juízo, coitado, e começa a dizer que quanto mais forte o robô ficar, mais forte ele vai ficar também. A sensação maluca de diversão toma conta dele, e ele tá curtindo todo aquele caos, mas a alegria dele dura pouco, meus caros. O robô pula no corpo de Kang e com um golpe rápido e brutal quebra a cabeça dele, estraçalhando tudo. Kang morreu na hora, mas o sofrimento dele tá longe de acabar. A palhaçada só tá começando. Os robôs matam ele de várias formas horríveis. Uma hora, um quebra a coluna dele que nem graveto. Outra hora, o corpo inteiro dele é esmagado, ficando que nem carne moída. De novo, a cabeça dele vira purê. O ciclo de morte se repete, até Kang morrer tantas vezes que a dor começou a sumir, deixando ele dormente, que nem um vegetal. A frustração de Kang sobe até o talo. Ao olhar para aqueles espantalhos do inferno, ele grita revoltado. Quantas artes marciais aqueles caras sabem, seus desgraçados. Os espantalhos deixaram uma marca estranha em Kang, e ele começa a sentir que ele mesmo podia usar aquelas artes marciais. Agora aqueles bonecos assumem posições de batalhas, pronto para atacar, mas Kang, por instinto, imita os movimentos deles. É como se as técnicas tivessem sido gravadas no corpo dele, que nem um chip. Usando a nova habilidade, Kang começa a usar as artes marciais contra eles, para ver quem é o mais brabo. A luta vira um pega para capar, com os espantalhos atualizando as táticas e reiniciando os sparring. Kang sente uma pontinha de emoção para testar as habilidades, mas a empolgação dele dura pouco novamente, que nem fogo de palha. Um robô avança e arranca os olhos de Kang, esmagando os glóbulos oculares com uma precisão de cirurgião. E Kang grita de agonia, segurando o rosto, enquanto o sangue jorra que nem chuveiro. Antes que ele possa respirar novamente, o robô abre a boca, que nem uma boca de lobo, e morde os pés de Kang, igual um cachorro raivoso. A dor é um absurdo, e Kang grita tão alto que a voz espalha por todo o campo de batalha. Sem acreditar que isso poderia ser possível, ele começa a xingar cachorro desgraçado, mas o robô não tá nem aí. Ele rói os pés de Kang, os dentes extremamente afiados, rasgando carne e osso, sem dó nem piedade. Lentamente o robô começa a devorar o corpo inteiro de Kang, que nem um banquete. A voz de Kang vai ficando cada vez mais alta, enquanto o terror toma conta de tudo. E no fim, o robô termina a comilança horrenda. O Kang morre mais uma vez. Assim que ele acorda, percebe que já morreu 90 vezes nessa palhaçada toda. Até que agora Kang já dominou quase todas as artes marciais daqueles bonecos desgraçados. Usando as técnicas, o Kang agora consegue lutar contra eles de igual para igual, e até sair por cima, humilhando todos os robôs. Kang agora entende uma coisa: se ele não ganhar dos espantalhos, ele vai continuar nessa roda viva para sempre, ou melhor dizer, de mortes. Ele cerra o punho, puxando para trás e dá um soco para frente, com a tremenda força. E para surpresa de Kang, uma explosão de energia sai do soco, avançando e destruindo todos os bonecos de uma só vez, igualmente uma bomba atômica. Aquele cara fica congelado, olhando para o resultado de boca aberta, sem entender nada. Ele não consegue entender como conseguiu fazer uma parada tão sinistra e louca. Então seu sisteminha o avisa que ele completou a missão de nível iniciante. Caraca, se isso é iniciante, o que será intermediário e avançado? Você tá doido? Aliviado, o Kang grita muito alto, e a voz dele ecoa pelo campo de batalha que virou um cemitério. O cansaço de morrer finalmente pega ele, e ele cai no chão, respirando que nem um peixe fora d'água. Ele começa a observar suas mãos, que ainda tremem bastante, e se pergunta igual a gente, como essa missão pode ser de nível iniciante? Como será que vai ser as missões do seu futuro, hein? Ainda assim, Kang pensa que talvez o objetivo da missão fosse dar umas aulas de artes marciais para ele, mas no fundo ele sabe que pareceu mais que os espantalhos
espantalhos espancaram ele e gravaram as habilidades marciais no corpo dele à força. Apesar da dor, Kang sorri, feliz por saber que aprendeu novas técnicas. Ele então decide verificar todas as suas recompensas, então abre a janela de seu sistema. O sistema avisa que por causa de um rank SSS, a recompensa dele foi turbinada. Ele recebeu o brilho do manto celestial, um pano lendário amarelo, que nem um raio de sol. Ele observa o pano confuso, sem entender o que é aquilo. O sistema explica que aquele é um tipo de equipamento lendário, que pode acelerar o crescimento do Kang e restaurar qualquer parte do seu corpo danificada, que nem mágica, meus amigos. Muito roubado. Ele pega o pano com tremendo cuidado e começa a observar tudo, perguntando a capacidade de redução de dano. Será que funciona mesmo quando ele morre? Ele pensa mais e começa a pensar na capacidade de crescimento do tecido. Ele então tem uma ideia. Será que se ele amarrar esse tecido na sua cabeça, o seu QI aumenta? Ia ser bem interessante, né? Imagina se ele amarrasse embaixo. Será que o negócio ia ficar grosso e grande? Você tá doido? Depois de alguns momentos estranhos, sem nada acontecer, Kang sente uma onda de timidez intensa tomando conta dele. Envergonhado, suspira e tira o pano da cabeça, falando que depois que foi pro inferno, ele tá fazendo umas palhaçadas que nem tem cabimento, só pode. Agora já convencido que aquele pano é inútil, Kang decide que vai vender quando voltar pro mundo real. Quem sabe, não dá pra fazer uma grana, sendo um item lendário, deve valer uma fortuna. Mas quando Kang abre seu inventário para guardar o pano, ele se lembra do ovo lendário de mosquito. Então ele tem uma ideia brilhante. Ele enrola o pano lendário no ovo, pensando que se o pano aumenta o crescimento, talvez o ovo choque. Depois de esperar um pouco sem mudanças, Kang começa a pensar que aquele plano não vai rolar, vai dar ruim. Quando ele vai para tirar o pano, de repente, tudo começa a brilhar forte pra caramba. A luz fica cada vez mais intensa e o pano começa a sumir brilhando. Kang olha chocado. Kang olha, várias rachaduras se formam na superfície do ovo e Kang começa a se arrepiar todo. O medo de Kang só aumenta. O que será que é isso, mano? O que diabos vai sair daí? Um pensamento intrusivo passa pela cabeça dele. E se sair um monstro sinistro dali querendo pegar ele? Afinal, ali é o inferno, né? O que quer que nasça dali não pode ser tão forte que ele não deve ter chance de matar. O ovo se abre, emitindo uma luz do cão. O brilho é tão forte que Kang fecha os olhos na hora. Quando a luz finalmente diminui, Kang olha e vê algo que ele não esperava, nem no pior pesadelo. Dentro do ovo tem uma cena bizarra que aparentemente possa ter saído de uma casinha de boneca da Barbie. Um ambiente macio, aconchegante e todo delicado. E no meio disso tudo, uma menininha linda dormindo, que nem um anjo. Kang congela, bugado. As expectativas de um monstro demoníaco foram pro saco. A garota se mexe, os olhos dela abrem lentamente. O olhar dela é completamente inocente e ameaçador ao mesmo tempo. É tipo um demônio disfarçado, você tá ligado? Ela pisca algumas vezes, com movimentos lentos e fofos. Finalmente, ela se levanta com muito cuidado, saindo do ovo e ficando no chão. Os olhos de Kang esbugalhados ainda ao ver o tamanho dela. Será que aquele é um mini fada? Pô, nascida do inferno, mano? Eu acho que não vai ser não, filho. Ele estende o dedo pra tocar de leve na bochecha dela, querendo fazer cócegas, todo bobo. Mas a fada estende as mãos na direção de Kang e morde o dedo dele pra ele ficar esperto, com os dentes que parecem uma navalha, cê tá doido, e começa a sugar todo o sangue do corpo dele. A dor atinge a mão do Kang e ele grita, sacudindo o braço todo, doido pra tentar tirar a fada de lá. E com aquele movimento, faz ela bater no teto antes de cair no chão, que nem um saco de batata. Kang agora agarra a mão, gritando, frustrado. Que recompensa do cão é essa? Cê tá doido? Isso é um monstro canibal? Será que aquele sistema tá sacaneando de propósito ele? A fada, coitada, fica sentada, tristinha, com lágrimas nos olhos. E ela diz com a voz completamente doce que está com muita fome. Kang se vira pra olhar pra ela, que agora parece um gatinho fofo e indefeso. Kang suspira, dividido entre a frustração e a dó. Ele então pega um doce e oferece pra ela, mas a fada não quer esse tipo de doce. Kang, grilado, pergunta o que ela quer comer, e ela só aponta pra ele sorrindo, deixando claro que ela quer devorar Kang. Agora a ficha dele caiu. Essa garota é um monstro canibal mesmo, sem dúvidas. Ele então decide evitar mais treta, e sem muita vontade, deixa aquela fada sugar o sangue dele. Uma fada misturada com mosquito também, você quer o que, meu irmão? O Kang faz uma careta de dor pedindo pra ela parar, mas a fada diz, alegre, que é pra ele ficar tranquilo, que ela para quando alguns minutinhos terminarem. Kang finalmente se sente aliviado quando a fada para de comer ele, mas para irritação dele, ela começa a lamber a ferida na mão dele, deixando ele mais desconfortável ainda. Observando aquela cena, ele percebe uma coisa: aquele ovo foi feito de uma mistura de mosquito, o que quer dizer
perceber que essa criatura é uma fada mosquito. Aquilo que eu já disse pra vocês. A fada flutua na frente dele, satisfeita e até convencida, começa a dizer que a barriga dela tá bem cheinha, hein? E chama Kang de escravo. Caramba, aquele cara agora ficou com raiva. Ele agarra a fada, apertando ela com força e manda ela repetir de novo quem é o escravo dela. A fada toda debochada agradece Kang docemente, chamando ele de servo. É só um jeito mais educado de chamar de escravo, né, cara? Sem dúvidas. Kang aperta mais um pouco ela. Agora, ela atualiza novamente o título para mordomo, o que irrita mais ele. Finalmente, debaixo do aperto de Kang, ela chama ele de Senhor Kang, ainda com má vontade. E ele diz que o nome dele é Kang. E qual o nome dela? Ela começa a responder, mas de repente, dá uma pane no sistema. Ela não consegue se lembrar o nome dela, nem da vida passada. A fada tenta lembrar sua identidade, mas não sai nada. Kang se sente frustrado, mas aliviado ao mesmo tempo. Ele diz que vai chamar ela de fada mosquito, já que ela veio de um mosquito mesmo. Ela fica com a tremenda raiva. Olha o nome que ele escolhe. De repente, a memória dela volta rapidinho. Ela prometeu que quando o mundo acabasse, ia devorar todos os seres vivos da Terra. Depois de falar essa atrocidade toda, a fada dá um sorriso fofo, mas extremamente assustador ao mesmo tempo. Daqueles de até arrepiar defunto no caixão. Ele fica chocado e se pergunta pra si mesmo se ela é um monstro perigoso de verdade e ele tem que matar ela agora. Depois disso, Kang pergunta pra fada mosquito se o que ela acabou de dizer é verdade mesmo. A fada, com as bochechas rosadas, olha com orgulho, que nem quem acabou de inventar alguma coisa incrível. Ele diz pra ele que realmente prometeu que ia devorar todos os seres vivos quando o mundo virasse pó. O medo dele só aumentava e ele percebeu o perigo daquela situação. Kang lembra como, momentos antes, uma gota de sangue dele causou caos quando caiu no Goblin, mas a fada mosquito bebeu o sangue todo e não afetava em nada. Isso só quer dizer uma coisa: ela não tá mentindo e é extremamente perigosa. Vocês estão ligados que o sangue dele é venenoso, né? Kang chega um pouco mais perto e olha, e percebe que o jeitinho fofo e inocente dela ainda dá uma ponta de esperança pra ele. Se ela é tão fofa assim, talvez ele consiga domesticar ela. Um jeito dela suaviza o Kang, que decide tentar domesticar ela e ter como bichinho de estimação. Ele, sentado no chão, diz pra fada mosquito, lembrando ela da promessa sinistra de comer todos os seres vivos, mas antes de mais nada, sugere dar um nome pra ela, já que ela não tem um, e a partir daquele dia, o nome dela será Rainier. Ela parece ficar encantada e repete o nome baixinho, dizendo que aquele nome é bem bonito. Kang sente uma profunda conexão nascendo ali, algo de verdade e inesperado. E nesse momento, ele fala que ela tem que prometer duas coisas pra ele. A primeira é que ela não pode comer ou beber sangue de nenhum ser humano a partir de agora. Ao ouvir isso, Rainier concorda com um sorriso malicioso, dizendo que vai comer tudo no mundo, mas não vai comer Kang, porque o sangue dele é muito gostoso. Que se Rainier quiser beber sangue dele, ela tem que seguir duas regras. Ela nunca mais vai comer ou beber sangue de nenhum outro ser humano. Se ela concordar, ele vai dar sangue pra ela todo dia. E só de pensar no sangue dele, ela já começa a babar. E sem nem pensar nas condições, ela concorda. E Kang, vendo a tremenda ansiedade dela, fica extremamente feliz e surpreso. Aparentemente foi bem fácil domar esse demônio perigoso. A Rainier olha para os robôs quebrados jogados ali e pergunta o que é aquilo. O Kang, todo orgulhoso, começa a se elogiar, contando que trabalhou duro para acabar com eles. E de repente, Kang tem uma boa ideia. Ao perceber que aqueles robôs está com a parte de cima toda arrebentada, como se tivesse sido cortada ao meio. Kang olha para ele e percebe que aquilo deve ter sido o resultado da explosão de energia que ele soltou sem querer. Querendo respostas, ele abre a tela do sistema para descobrir uma nova habilidade, energia violenta. Ele olha aquela notificação, percebendo o potencial daquela habilidade, decidindo testar. O Kang sorri e se prepara para usar o poder novamente. Kang lembra que a energia ativou na última vez que ele usou as artes marciais para socar o espantalho e decide fazer de novo. Ele ativa o ajudante de batalha, fecha os punhos e se concentra, pensando no nome da habilidade, energia violenta. Kang dá um soco para frente com toda a força e com um estrondo doido, uma explosão de energia, o punho de Kang rasga, o espantalho explodindo ele todo em pedacinhos. Se fosse eu, tinha desmontado e reconstruído. Imagina se eu conseguisse criar em massa. Ele olha então para aqueles resultados com um sorriso malicioso e conseguiu sentir todo o poder fluindo por ele, mas ela também não quer ficar para trás e solta uma explosão dupla de poder, destruindo outro espantalho. Kang fica de cara, em choque, como se a alma dele tivesse saído do corpo. A força do ataque de Rainier é quase o dobro da dele e deixa ele surpreso e até meio intimidado. Nesse momento, todos os bonecos que Kang e Rainier destruíram de repente se levantaram, os corpos sem vidas e as vozes
falando que reconhecer um oponente completo lascou. O Kang, por instinto, se prepara para outra luta intensa. Os bonecos começam a cercar Kang com movimentos lentos e calculistas, tipo um bando de zumbi. Eles começam a dizer que detectaram um super-humano e começam a aprontar para uma sala sinistra que aparece do lado. Percebeu que os espantalhos não estavam atacando. Na verdade, eles estavam mostrando uma sala arrebentada que parecia ter surgido ali do nada, tipo mágica. O Kang chega perto da sala com cuidado e começa a revirar os entulhos para dar uma olhada, procurando algo importante ou especial. Concentrado, enquanto isso Rainer, que estava por perto, torce o nariz e começa a dizer que está sentindo um cheiro extremamente estranho, mas por incrível que pareça, é agradável. O Kang segue o olhar dela e descobre uns restos mortais, um esqueleto extremamente seco, que só o crânio sobrou intacto. Rainer chega bem perto, curiosa, e disse que o cheiro parece gostoso, e esse cheiro parece vir dos ossos. Rainer pega um osso e começa a comer. Ele fica chocado e com uma tremenda raiva, agarra Rainer, apertando ela com força, e pergunta o que ela tá fazendo, comendo restos mortais de alguém. Mas ela não tá nem aí, aquela pessoa já estava morta mesmo, não tem por que se preocupar, e volta a atenção para uma carta que estava na mão do esqueleto. Ele abre a carta com um tremendo cuidado e começa a ler. Aquilo parece o diário de uma pessoa que cometeu alguns erros sinistros na vida. Ali estava escrito que o nível daquela dungeon virou pesadelo, o que trouxe umas tretas do cão. As crianças que nasceram num ambiente tóxico foram pro saco e todos viraram adubo. Todos aqueles usuários de habilidades se mataram ou tiveram mortes horríveis. A carta terminava com a conclusão de gerar o sangue, afinal a humanidade estava morrendo lentamente. Aquele cara que escreveu essa carta não tinha ideia do que fazer. Um Kang olha para a carta com a mente a milhão e um pensamento do cão atravessa a cabeça dele. Será que esse lugar mostra o futuro do mundo real? Ele pensa que nesse futuro todos os usuários de habilidades podem morrer, com os monstros ficando cada vez mais fortes, deixando a humanidade na mão. Ele volta a atenção pro pingente que está nos restos mortais do esqueleto. Ele então começa a observar o pingente que está com Rainer. Ele se pergunta se o pingente era do escritor e se guardava algum segredo do cão. Ele mostra o pingente para Rainer, esperando ter mais algumas respostas, e no momento em que Kang toca no pingente, uma luz que cega começa a brilhar, mandando ondas de dor intensas pelo corpo dele. O brilho fica cada vez mais forte, o pingente quebra de repente na mão dele. Um símbolo estranho aparece e queima a mão do Kang, fazendo ele tremer pra caramba. O Kang olha pra marca, extremamente confuso e perdido, sem saber o que era aquilo. Antes que ele consiga processar todas aquelas informações na cabeça dele, o sistema avisa que as estrelas estão observando ele, e do nada um portal escuro começa a se abrir na frente dele, como uma galáxia distante brilhando do outro lado. A força do portal vai ficando cada vez mais forte, engolindo o corpo dele aos poucos. Rainer, parada por perto, observa com um sorriso malicioso, desejando boa sorte e vazando dali. Kang, desesperado, estende a mão, pedindo para Rainer voltar, mas antes que ele possa fazer qualquer tipo de coisa, o portal engole ele todo, puxando ele para dentro. Quando Kang abre os olhos, ele se vê flutuando numa galáxia, cercado por estrelas e planetas. Para surpresa dele, ele consegue respirar mesmo que o ambiente seja surreal e sinistro. Olhando em volta, Kang começa a pensar: onde é esse lugar? Que planeta é esse? Ele fica flutuando perdido no universo com estrelas e galáxias infinitas ao redor. Confuso e frustrado, a cabeça dele gira e ele grita o nome de Rainer, mas nada acontece, somente um vazio. Ele grita mais vezes ainda, querendo saber quem trouxe ele para aquele lugar, e de repente o sistema interrompe seus pensamentos e avisa que a estrela Baru tá chegando, e reconheceu o fragmento de estrela dele. Uma estrela azul brilhante aparece na frente dele. A estrela exala uma aura fria e julgadora, olhando pro Kang sem falar nada. Depois de um tempo, a estrela pareceu desapontada e começa a dizer algo sobre o potencial e personalidade de Kang, antes de sumir tão rápido como apareceu. Kang se sente ofendido e fica extremamente brabo e furioso. O que tem de errado com a personalidade dele? Ele começa a ficar cada vez mais frustrado e começa a gritar com o sistema. O sistema responde com uma série de avisos, explicando com a voz grave e autoritária que aquelas estrelas são seres celestiais que mandam nos próprios territórios espalhados pelo universo. Por causa daquelas estrelas, eles ficam de olhos nos planetas, procurando discípulos para dar os poderes deles. E quando um discípulo aceita, eles dominam o planeta do discípulo, aumentando a influência e o poder deles. O Kang, ouvindo aquilo tudo, fica ainda mais confuso. Por que essas estrelas estão incomodando ele? Ele então fala bem baixinho, fechando os punhos, olhando para a marca na mão, e percebe que ela deve ser a causa de todo esse caos. Antes que ele possa concluir seus pensamentos, 4 estrelas de cores diferentes
diferentes descem do céu e começam a girar em volta dele. As formas brilhantes soltam luz quase hipnotizante. Enquanto observam Kang, as estrelas parecem fascinadas pelo charme dele, pela determinação e pelo corpo sarado do Kang. Cada um querendo ele como discípulo. Um sistema entra na conversa, avisando que todos os seres celestiais querem investir no Kang. E Kang, irritado, começa a se perguntar o que está acontecendo. Ele rosna, apontando o dedo para as estrelas. De repente, os seres celestiais chegam perto, dominando ele com a presença deles. E eles começam a se apresentar um por um. Na mente de Kang, a estrela roxa dá um passo à frente ou um voo e se apresenta como uma estrela em ruínas. Ela assume a forma de um demônio com dedos longos e afiados e se descreve como um mestre das massas, especialista em adagas, veneno e conspiração. O poder dele prospera no segredo, escondido nas sombras de organizações secretas. A estrela verde vem em seguida, se apresentando como a estrela andarilha Varen, o pai da tristeza e da maldade. Ele comanda um exército de mortos e sente prazer no desespero da falsa esperança e nas lutas sem sentido. A estrela azul, roxa, Yugu, se anuncia como uma cobra da ganância e do desejo. O reino dela é atormentado pela fome e pelo sofrimento, e a ambição dela é devorar tudo no universo. A estrela dourada brilha forte. Ao dar um passo para frente, ela se apresenta como a monarca governante, um ser capaz de fazer os outros se ajoelharem diante do poder radiante dela. O brilho dela cega até as luzes mais fortes e a autoridade dela é absoluta. Finalmente, a estrela laranja fala, se apresentando como Aros. Ele se autodenomina um guerreiro que avança como fogo e massacra os inimigos como aço, pura força e determinação. O Kang ouve as apresentações com a cara de quem não tá acreditando em nada. Ele, bem sarcástico, pergunta por que todo mundo parece ter transformado de personalidade. Os seres celestiais, ao ouvirem tal comentário, concordam com o entusiasmo dele. E olha só, gostaram dele. E que é por esse motivo que querem investir nele. Ele fica mais irritado. E agora quase chegando ao seu limite. E grita, perguntando para ele se ele tem transtorno de personalidade. Afinal, todos ali têm personalidades diferentes. E todos gostaram dele. Os seres celestiais confirmam, sem nenhuma vergonha, deixando Kang furioso. Ele se joga no chão, que nem um saco de batata, e pergunta o que ele ganharia se um deles escolhesse ele. Nesse momento, a estrela azul reaparece, mostrando uma visão do futuro de Kang, cheio de poder e conquistas perturbadoras. O Kang olha para aquela visão e depois para as estrelas e começa a se pensar com cuidado que nada no mundo é de graça. Se ele pegar aquele poder deles, deve haver algum motivo por trás. Ele pergunta para aqueles seres por que eles vieram atrás dele, afinal ele não foi atrás de ninguém. Isso significa que ele tem o direito de rejeitar as ofertas deles quando quiser. Até lá, eu não decido nada. Se eu quiser de vocês, eu que chamo. Com isso, Kang se vira e dá tchau para as estrelas, debochando. Os seres celestiais ficam em silêncio. Isso nunca aconteceu em todas as histórias dos universos. Então, um portal se abre, puxando Kang de volta para a realidade. Ele respira tremendamente aliviado, pensando que finalmente voltou pro inferno. Quem é que vai ficar aliviado em voltar pro inferno, mano? Mas antes que o portão se feche, a estrela dourada surge e aparece no inferno de Kang sem avisar. Ela corta a mão de Kang, causando uma dor do cão. E Kang aperta a mão com tremenda agonia, enquanto o sistema avisa que os seres celestiais desbloquearam o potencial dele, dando a habilidade lendária do domínio. O Kang olha para a mão tremendo, com a voz aumentando de frustração. O que é isso? Que poder é esse? Como que ele usa isso? Ele olha para o símbolo das estrelas que queimou na mão dele e começa a questionar tudo. Será que esse ser celestial é o mesmo ser que criou o inferno? Meus caros inscritos, parece que ele vai ter que descobrir mais sobre essas tais estrelas. O que são, o que criaram e qual o poder que tem. Mas antes disso, ele tem que deixar o like nesse vídeo. Cara, que história interessante, massa, você tá doido. Mano, eu gostei dos mosquitos. O cara tá liberando poderes além da compreensão. Mas só que ele poderia facilmente ter aceitado todos os poderes dos seres celestiais, né não? Eu já aceitava de cara. Será por quê, né? Essa desconfiança toda. Vamos aguardar os próximos episódios. É nóis, valeu e fiquem com o próximo vídeo.